A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 24 de agosto de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Gabriel Cortez. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. A equipe do programa vai debater as relações do esporte com a comunicação. Vamos falar do surf, como uma abordagem acadêmica. Isto porque temos hoje aqui em nossos estúdios um convidado mais que especial, o professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Fortes. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Rafael Fortes, Gabriel Cortez e eu, Júlio Penariol. Vamos aos destaques de cada integrante. Vamos começar então com Tuca Américo. E aí, Tuca, quais são os destaques para hoje? Saudações, amigos da mesa, ouvintes do Observatório do Esporte. Vou tentar não deixar cair o bastão aqui durante a gravação do programa. E essa é uma das minhas vaias, né? A equipe do 4% feminino brasileiro, que deixou cair o bastão na final do Mundial de Atletismo. Vou falar um pouco também sobre as marcas mais valiosas, né, em relação ao futebol, qual que é o time que tem maior valor como marca, e falar um pouco também de um tema recorrente e nessa última semana muito discutido na mídia, que é a questão do doping. Carlão, o que você trouxe pra gente hoje? O que vai falar aí nos nossos vaias e aplausos? Olá, amigos ouvintes, olá, amigos da mesa. Vou falar um pouquinho sobre o Palmeiras, né, sua fantástica campanha na Série B, além de outras coisas, e também sobre a venda de ingressos para a Copa do Mundo 2014. Você não vai aproveitar a chance, Carlão, para zombar de nosso amigo Zeca Marques, que não está presente hoje, está participando de uma banca de mestrado e vai perder a chance de direito de resposta, que ele ficou injuriado com seus comentários na semana passada? Ele solicita o direito de resposta, Qual mas que era não o tema? comparece. Qual que era o tema? Sobre os ingressos também, sobre a venda de ingressos dos estádios, a ocupação dos estádios, sobre a ocupação do Campeonato Brasileiro. Mas eu conversei com ele nos corredores, ele aceitou. Ele abriu mão do direito? Abriu mão. Então Zeca Marques não estará presente no nosso programa de hoje. Mas quem está com a gente aqui hoje é o professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Fortes. Olá, Rafael, quais seus destaques aqui na mesa? Olá a todos, eu vou mandar um aplauso para o surf, tema das pesquisas que eu tenho feito nos últimos anos, e falar um pouco do Flamengo também, que jogou essa semana pela Copa do Brasil. Júlio Penariol, o que você vai trazer pra gente hoje no nosso Observatório do Esporte? Você está protegido hoje, Júlio? Porque a situação tá complicada. A situação no Noroeste virou caso de polícia, né, Tuca? A gente vai continuar um pouco o debate que a gente começou também na semana passada com a reportagem especial, falando da situação do Noroeste, e essa semana o caso chegou ainda mais no fundo do poço e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E você, Gabriel, o que você trouxe pra gente? Eu trago mais uma vez a homofobia e o preconceito no futebol à pauta, assim como na semana passada. Então passamos agora a bola para Tuca Américo, que vai fazer seus comentários estendidos. Vamos lá então. Como eu disse, né, me incomodou um pouco as declarações da velocista Wanda Gomes, né, que foi finalista junto com as outras atletas brasileiras na prova dos 100 metros, né, no revezamento 4% no Campeonato Mundial de Atletismo em Moscou. A equipe brasileira estava praticamente com a medalha de prata garantida e na última troca de bastão, o bastão saiu rolando pela pista e quase cruzou a linha final antes que a atleta brasileira, né? E me incomodou um pouco as declarações da Wanda Gomes, né? Que tava um pouco... Eu cheguei a ver a entrevista ao vivo dela no Sport TV, né? E ela falou, deu errado, acontece, serve de aprendizagem. Eu saio de cabeça erguida, parece jogador de futebol o discurso, né? Mas daí vem o pior, né? Dei meu melhor nesses 30, 40 dias fora de casa, comendo mal e dormindo mal. Né? Tá certo que a cabeça quente e tal, mas isso me incomoda um pouco. A gente tem discutido aqui em algumas pautas, Júlio, a questão da preparação psicológica. E ainda mais no atletismo.
A gente pode pegar como próprio exemplo o Usain Bolt. É uma pessoa que entra relaxada para a final, brincando com um guarda-chuva imaginário. Quando ele não entrou, ele queimou a largada, né? Quando ele estava tenso, ele queima a largada. Então, quer dizer, existe um treinamento mental, uma coisa que é extremamente importante, que parece que se eu tivesse que falar qual que foi o grande pecado dessa equipe, foi essa ansiedade. Houve uma mudança de corredora para a final, talvez uma coisa que tenha abalado a equipe. A própria Wanda, né, ela não tinha, né, disputado as eliminatórias, ela foi colocada na final. E com a argumentação que o tempo era muito próximo, né, das duas atletas que disputavam esse posicionamento. A atleta que terminou a semifinal, ela fez um tempo excepcional, né, espetacular. E talvez essa mudança tenha quebrado ali o entrosamento, o foco, sei lá. Porque me parece ser muito técnico, né, Tuca? A passagem do bastão é uma coisa extremamente técnica, mas uma equipe que chegou... Isso acontece esporadicamente. Não vou dizer que é uma coisa muito comum. Já aconteceu com uma equipe feminina brasileira, não me lembro quando. Já aconteceu com equipes, eu precisava puxar essa informação, pessoal, mas já aconteceu com equipes norte-americanas, é uma coisa que corre o risco. Mas me incomoda um pouco porque a gente sabe, nós temos casos brasileiros, a própria Fabiana Mir, no salto com vara, ela tem demonstrado em algumas competições essa falta de preparo psicológico. Você vê que ela não está focada, que na hora ele acontece alguma coisa, então precisa tirar essa pressão. Né? Nós discutimos já foram entrevistados psicólogos do esporte aqui. Eu ia inclusive comentar isso, Tuca, na época que nós preparamos a reportagem com o professor da Unesp de Rio Claro, Afonso Machado, ele, professor de psicologia do esporte, ele frisava, olha, é muito importante se quebrar esse preconceito contra o psicólogo que se tem no esporte. Não é porque a pessoa vai ter a ajuda do psicólogo do esporte que ela é louca ou que ela tem problemas. É um tipo de treinamento, é uma etapa de treinamento como um treinamento aeróbico, como um treinamento técnico. Talvez tenha faltado isso. Talvez tenha faltado isso para a equipe feminina aí do Brasil. O que eu acho é que a Confederação Brasileira de Atletismo e outras modalidades também, outras confederações, precisam estar atentas a isso, porque se a gente quer ter pelo menos uma participação razoável nos Jogos Olímpicos do Brasil, a gente tem que dar condições para que os atletas tenham esse tipo de preparo. Muitas equipes têm isso, tem o psicólogo que faz parte da equipe de preparação. Sempre cito o vôlei, o Zeca Marques não está aqui para me cornetar em relação ao voleibol, mas na equipe técnica da Confederação Brasileira de Voleibol tem até uma estatística, um profissional responsável em coletar dados, né, e passando ali em real time aonde está acontecendo a maioria dos ataques, onde que a defesa está falhando, onde estão as brechas, onde o bloqueio tem que se posicionar. Tuca, eu acho que esse caso se agrava porque seria a única chance real de medalha. Né? Sim. Fizeram lá um destaque para a Fabiana Moura, fizeram um destaque para o Duda, o atleta do salto em distância, mas eu acompanhei a semifinal, até foi na sexta-feira passada, antes da gravação do programa, ele pulou no ano 15 centímetros a menos que os caras estavam na frente, então talvez a única chance real de medalha foi essa. Não é? E por uma questão bem técnica ali na passagem do bastão, o Brasil deixa de ganhar uma medalha. Essa é a minha dúvida, Calão, para fechar esse assunto, é se o erro foi técnico ou psicológico. Se a falha, não o erro, a falha. Talvez a falha por não ter tido treinamento, né, eles falaram que aquela equipe nunca treinou junto, aí o psicológico foi aflorado. Foi aflorado. Né? Então, mas aí talvez tenha sido um erro da comissão técnica de fazer a troca um dia depois de terem classificado com o recorde brasileiro sul-americano. Sim. Bem, então, o primeiro tema seria esse, né? Eu acho que eu não tenho aplauso hoje. Não, eu tenho um aplauso razoável aqui que vai ser pro Palmeiras também, viu? Isso é boa. Puxar a sardinha para nossa equipe um pouco. Rapidamente, então. Com a suspensão, né, do LADETEC, que é o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico no Rio de Janeiro, né, que é o laboratório brasileiro credenciado pela Agência Mundial Antidoping, a WADA, aqui no Brasil para realizar os exames antidoping para as variadas modalidades esportivas, né? A Confederação Brasileira de Futebol está tendo que armar aí seu plano B e plano C para realizar os exames antidoping do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então a primeira opção ventilada é do Laboratório de Controle de Dopagem do Instituto Colombiano de Esporte. Então as amostras seriam enviadas para a Colômbia. Né, porque o Brasil agora é assim, né, Tuca? Importa médico de Cuba, manda coisa para a Colômbia, né? A gente só tá passando, né, a bola, né? A globalização. Mas tem uma explicação que eu vou dar um pouco mais à frente, né? Mas para evitar qualquer surpresa, né,
a Confederação Brasileira também já prepara o plano C, que é enviar as amostras, né? Foi celebrado um pré-contato com o Laboratório Olímpico de Análise da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, caso aconteça algum problema, alguma questão de demanda, já existe um pré-contrato e os exames antidoping para o Campeonato Brasileiro de Futebol estão garantidos, né? Ô Tuca, o Rafael levantou uma questão, você vai falar sobre os valores, até o valor de transporte, mas e a logística desse material, de ser remetido e voltar? Quanto tempo vai demorar? Talvez na volta já tenha acabado o campeonato e o jogador já pego no exame antidoping. O que se diz é o seguinte, que existe, que a FIFA, ela te dá um prazo que é compatível, né? Se eu não me engano são 2 meses, vou dar uma checada, mas são 2 meses. E que também o armazenamento das amostras não causa nenhum prejuízo à segurança dos resultados. Então isso pode ser feito, né? Agora, um dado importante, eu vou ser sincero, eu nunca tinha noção de quanto custaria o exame antidoping, né? E o custo de cada exame foi feito, entre aspas, uma concorrência, um levantamento, aí, uma licitação. Levantamento de preço, tomada de preços. Uma tomada de preço, esse é o termo correto. Obrigado, Carlão. Uma tomada de preços, né? E o preço é muito similar nas 3 instituições, que seria aproximadamente R$500 por exame. A conta é a seguinte, a CBF... No jogo, quantos... É um de cada time. Um de cada time, seria R$1.000 por jogo. Né? Mas isso tomando como base a quantidade de exames previstos, que são 3.600 exames, isso geraria um custo sem frete, né, para enviar os exames para a Colômbia ou para os Estados Unidos, de R$1.800.000. Então é um gasto significativo. Com certeza. Mas tudo pelo bem do esporte. E o futebol não é pródigo, né? E normalmente o que a gente tem pego, às vezes, é uma cocaína, maconha, que mais pode atrapalhar do que ajudar o desempenho do atleta, né? Mas tudo bem, eu acho que é uma exigência legal, né? Agora, Carlão, existe mesmo uma carência. No mundo inteiro são apenas 36 laboratórios que existem. Só 2 países no mundo têm 2 laboratórios que fazem esse tipo de exame. Que são credenciados pela WADA, tá, pela Associação Mundial, né? Pela entidade mundial controla isso, que é a Agência Mundial Antidoping. Que Espanha e Estados Unidos são os 2 únicos países que têm. Na América do Sul, Brasil tinha o Ladetec, que está suspenso, e tem esse laboratório da Colômbia. Nossa país irmão Argentina não tem o exame, eles mandam os exames todos para a Colômbia. Isso justifica o alto custo aí, R$500. Se tivesse mais laboratório, talvez a concorrência desse com preço de... O preço é o mesmo, acho que está tabelado o exame pela Unimed, né? Pode ser. Tá. Bem, vamos para o último, uma notícia, não é um aplauso, mas uma consideração, né? Estou olhando aqui pelo aquário, meu diretor Fábio Fleury vai ficar contente. Eu acho que, Fábio Fleury, você devia comprar ações do Corinthians, Fábio Fleury. Todo corintiano devia comprar ações, porque é o time que tem o maior valor, né, financeiro pela marca. A marca Corinthians está avaliada em R$1.108 bilhões. É um belo valor, né? Mas aí a gente tem outras marcas. Eu vou perguntar aqui pro meu amigo Rafael, que é um flamenguista, não posso falar roxo, mas vermelho, né? Que é o segundo time. Eu até tinha essa dúvida, mas eu acho que o esquema de marketing do Corinthians está muito mais agressivo desde o fator Ronaldo, né? Do R9. Mas essa questão da preocupação com a marca no Corinthians, Tuca, começou com a Marlene Matheus. Isso faz muito tempo. A esposa do ex-diretor, presidente Vicente Matheus. Né? Então o Flamengo ocupa o segundo lugar no ranking com a sua marca avaliada em R$855 milhões. Né? O São Paulo, que na última semana deve ter suas ações desvalorizadas, oscilou para baixo, né? Mas muito próximo do Flamengo, com 848, Flamengo 855, São Paulo 848, e daí Palmeiras, né, na Série B, está no G4 do ranking, com metade do valor de São Paulo, 496, quase R$500 milhões. E aí seguido por Inter, Santos, Grêmio, Vasco, Atlético, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo. Aí eu pergunto pro meu amigo Rafael, o Flamengo perdeu o primeiro lugar, né? Pelo menos de ter uma maior torcida. Quando você viaja pelo Brasil, principalmente no Nordeste, a torcida do Flamengo é imensa, né? E você acredita que o Flamengo tem condições de alcançar aí o Corinthians depois dessa fase de campeão mundial?
Em termos de time, de uma produção em campo e de organização fora de campo, me parece que não, né? Acho que como a torcida continua sendo muito grande, muito forte em boa parte do Brasil, né? O Flamengo é a maior torcida, ou a segunda maior em muitos estados do Brasil, mas em termos de organização do clube, de visão de mercado e tudo mais, ainda está muito distante dessa realidade do Corinthians e até de outros times do Rio de Janeiro, né? O Botafogo é um clube muito mais organizado do que o Flamengo há alguns anos. Mesmo com essa questão de falta de pagamento aí que tem sido noticiado, Rafael? Mas atrasar salário todos os clubes do Rio atrasam, então isso aí não é uma questão, mas o Botafogo, em parte, os problemas que ele tá vivendo esse ano se explicam pelo fechamento do Engenhão, né? Então, assim, boa parte dos contratos de patrocínio que o Botafogo tinha, a possibilidade de alugar o estádio e tudo mais, essa receita simplesmente desapareceu porque o Engenhão foi fechado pela prefeitura. Então, até nisso o clube foi prejudicado. Como ele é um clube mais organizado e contava com o estádio, no momento que você não tem o estádio, ele é mais prejudicado. Né? O Flamengo já está há 3 anos sem... O Flamengo não tem um estádio próprio, joga no Maracanã. O Maracanã está há 3 anos fechado. Agora está jogando. Joga em Brasília, joga em Juiz de Fora, joga em Criciúma, onde... A maior boa notícia do ano para o torcedor do Botafogo é a revelação Vitinho, né? Vitinho tem despontado aí como um dos grandes futuros craques do... E o Sidorf, né? Grande revelação no futebol. Sidorf como o pai, o padrasto do Vitinho, né? Mas em relação ao Flamengo, eu não sei como é que o pessoal no Rio vê a questão. Eu acho que o presidente Bandeira de Mello tem tido uma postura adequada na conduta administrativa do clube. Uma vez que o Flamengo começou a diminuir a folha salarial desde o começo do ano, parou de fazer loucuras feitas na época da Patrícia Morim e tá tentando sanar suas finanças antes de contratar jogadores a preços astronômicos, como o caso de Wagner Love, Adriano, pagando salários astronômicos. Ronaldinho Gaúcho, inclusive. Então, não sei, eu vejo o Flamengo num caminho bom aí pela frente. Só a única coisa que me chama a atenção nessa lista do Tuca é o Fluminense, que parece estar lá embaixo. Está em 11º lugar e em 12º o Botafogo. Que é sinal que o Fluminense não conseguiu capitalizar os bons resultados em campo, porque o Fluminense, né, foi recentemente bicampeão brasileiro, chegou em final de Libertadores, mas ele não consegue fazer isso uma jogada de marketing. Ô, Júlio, mas isso aí deve ter muito a ver com em relação à internacionalização. O Fluminense, ele não tem ainda um título internacional. Ele não é campeão da Libertadores e o Corinthians acabou de ser. O Flamengo o São Paulo o Palmeiras o Inter o Santos o Grêmio o Vasco o Atlético acaba de ser, o Cruzeiro os dois últimos ali na lista, Fluminense e Botafogo, não foram campeões. Nem da Libertadores, nem Mundial. O que eu acredito, Carlão, é que é o seguinte, eu acho que o Corinthians, eu acho que nos próximos anos essa diferença entre Flamengo e Corinthians, acho que o Corinthians vai sair e largar um pouco à frente. Com a própria inauguração do Itaquerão, existe todo um modelo de negócio, né? Lá vão ter muitos shoppings, vai ter eventos realizados lá dentro, todo o entorno, que vai ser um grande templo corintiano. Então acho que isso vai acabar gerando também uma visibilidade. Agora acho que tem um pouco a ver com essa diferença com o Flamengo também, como apontou o Rafael, um planejamento de marketing mais elaborado, porque o Flamengo tem um potencial enorme, né, para atuar como marca, né? Então vamos esperar um pouco para ver aí. Mas a diferença, por exemplo, do Botafogo pro Corinthians, o Botafogo vale 1 bilhão. Vale, vamos dizer, 12% do que vale o Corinthians. Só uma informação, a primeira vez que foi vendido ingresso pela internet para um jogo do Flamengo foi no estadual de 2013. Isso já mostra agora, um pouco essa distância. Como a administração do clube, a gente já compra defasado, ingresso pela internet para fazer muitas coisas, e pela primeira vez que o Flamengo vendeu ingresso pela internet para um jogo foi coisa de 4 meses atrás. É um dado importante. Bem, então é isso. Você quer comentar alguma coisa? Não? Então fecho aqui minha sessão de comentários por hoje. Vamos agora passar o bastão para Carlo Napolitano. Sem derrubar. O bastão vai cair. Passar o bastão sem derrubar. Aqui no Observatório a gente não derruba o bastão nunca. Eu vou falar um pouco do Palmeiras, eu não costumo falar sobre isso. Quase nada, né? Nós comentamos na semana passada que o Palmeiras é o time da
da Série B que tem mais convocados para os selecionados nacionais do que vários times da Série A. Né? Até o Luiz mandou uma mensagem no Facebook, não sei se vocês viram, que ele lembrou que o Grêmio também tem. Aí mencionou os 2 jogadores lá e eu não me recordo o nome agora. Nessa semana, a grande novidade, mais um do Palmeiras para a seleção, o Henrique. Então o Palmeiras é um time na Série B, né, com 4 jogadores nas suas seleções. O Henrique, como que é o nome do rapaz? Eguren, o Mendieta e o Valdívia, quer dizer, quase metade do time, Tuca. Não é? Verdade. Uma seleção na Série B. Carlão, vamos ver o que vai acontecer, né? Assistindo a partida Palmeiras e Atlético Paranaense nessa quarta. Palmeiras um time de Série B, Atlético Paranaense um time de Série A. Figura entre os mais bem posicionados na tabela. A gente pôde perceber uma igualdade muito grande, tanto que o Palmeiras ganhou de 1-0. E dá pra ver que o Palmeiras teria time pra disputar. Montou um time pra disputar a Série A, como você disse na semana passada. É um time de Série A para disputar a Série B. Exatamente. O ano passado foi o inverso, era um time de Série B para disputar a Série A, por isso que caiu. Sua tese se comprovou. E o que me chamou a atenção, Gabriel, eu queria chegar nesse ponto, foi a informação que foi dada pela Fox Sport, que o Palmeiras esse ano não perdeu para times da Série A. Ele jogou pouco, mas não perdeu. No Paulistão, ele não perdeu nenhum jogo para o Santos, para a Portuguesa, para o São Paulo e para o Corinthians. Ele ganhou ou empatou, mais empatou do que ganhou na verdade. E esse jogo contra o Atlético Paranaense seria o 5º jogo, se não estiver equivocado, do Palmeiras com o time da série A. E também não perdeu, ganhou. E qual o papel, Gabriel, você que é uma pessoa mais próxima dos bastidores do Palmeiras, e o papel do presidente do Palmeiras? Ele anda meio sumido, né? Era exatamente sobre isso que eu ia comentar. Eu acho que essa melhora do Palmeiras, essa arrancada aí nesse ano de 2013, é muito devido à gestão. Uma diretoria invisível faz bem pro time? Sem dúvida. É igual o árbitro na partida de futebol, quanto menos aparecer, melhor, né? O Brunoro e o Paulo Nobre deram um jeito na cozinha do Palmeiras. E um outro assunto que eu queria comentar é sobre as vendas dos ingressos para a Copa do Mundo 2014. Você vai reabrir o debate com o Zeca Marques? Não, ainda? é sobre a venda de ingressos, não sobre a ocupação dos estádios da Copa. Que eu fiz a inscrição para aquisição de ingressos, eu achei o sistema muito fácil de ser feito. No começo da manhã, na terça-feira, quando tão abriu o fácil sistema, que você e metade do planeta se inscreveram para o sorteio de ingressos. Aí seria o final da minha fala, Tuca. Desculpa. Porque eu achei fácil o sistema, você só se cadastra, faz a solicitação. E eu fiquei, na verdade, espantado com o volume de intenções de compra. Não é? A Folha divulga nessa sexta-feira que para o primeiro jogo, por Itaquerão, nas primeiras 24 horas, foram solicitadas 372 mil ingressos para a primeira partida da abertura. E para a final, 344 mil. Então, isso aqui é quase 4 vezes mais a capacidade dos estádios, tanto do Itaquerão quanto do Maracanã. E talvez isso mostre um sucesso que a Copa do Mundo, em termos de público, será. Né? Até no Jornal Nacional, eu ia falar fantástico, no Jornal Nacional de quinta-feira, foi anunciado que na mesma fase de vendas, no mesmo período para a Copa da Alemanha, tinham sido vendidos apenas 500 mil. Né? E para o Brasil passou de 1 milhão. Está beirando os 3 milhões. Se você não conseguir comprar ingresso para o período da Copa do Mundo aqui no Brasil, o melhor pacote, mais barato se comprar é ir para Buenos Aires, porque vai estar vazio a Argentina. Parece que a proporção são de maior procura em relação aos países é Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Alemanha. Isso. Quer dizer, então talvez é que seja um grande sucesso de público que essa Copa, tão criticada durante o período das Copas das Confederações, possa ter. Eu acho que, por exemplo, só um jogo em São Paulo, a própria cidade de São Paulo já tem uma demanda reprimida. Você conseguiria encher 3 estádios numa abertura final só com a população. Eu acho que isso para todas as cidades, né? Sim. Porque, vamos supor, acho que Manaus também vai encher, Natal, Recife. E quando você tem uma demanda de ingressos para estrangeiros ainda? E as cidades são distantes, não é? E talvez a Copa da Alemanha era muito próxima, a Copa da África também muito próxima. Essa distância vai fazer com que a população local enche os estádios, Cuiabá, Brasília, como aconteceu na Copa das Confederações. E eu acho que vai acontecer um fator interessante também, né, Carlão? Que eu lembro de algumas Copas que jogos menos expressivos não tinham público, estádio lotado. E eu acredito que no Brasil, assim como na Copa das Confederações, qualquer jogo
vai ter estádio lotado. Só uma sugestão aqui para a final, né? Podia, já que tem 344 mil torcedores interessados, podia fazer uma final com 2 jogos, né? Um triangular decisivo. Playoffs, né? Playoff. Daí todo mundo pode assistir a final, seria interessante. A gente passa a bola agora para os comentários do professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Fortes. E aí, Rafael, o que você vai falar pra gente? Então, primeiro do Flamengo. O Flamengo perdeu por 2-1 pro Cruzeiro num jogo em Belo Horizonte pela Copa do Brasil. O Cruzeiro foi muito superior. O time do Cruzeiro é melhor mesmo, é só olhar a campanha dos dois clubes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mais uma vez, com uma escalação complicada. Começou o jogo com um lateral direito, que na verdade é meio de campo, Luiz Antônio, e um lateral esquerdo, Samir, que é zagueiro. Então, dos 2 laterais que começaram o jogo, nenhum dos 2 é lateral. E o lateral que estava em campo, que é o André Santos, estava jogando no meio de campo. Isso é Mano Menezes. Exatamente. Então, Mano Menezes. O time começa a ter uma forma, né, um padrão. A situação é melhor do que estava com o técnico anterior, que foi o Jorginho, mas a perspectiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro continua sendo meio de tabela e ficar longe da zona de rebaixamento. E esse jogo teve ainda um golaço do Everton Ribeiro, né, numa jogada impressionante de alta velocidade, técnica e habilidade, um gol que certamente será repetido muitas vezes até nos programas de televisão, nas resenhas de fim de ano, de gols mais bonitos do ano. Até o centenário da Arena Minas, hein? Arena Mineirão. Então, novamente, né, depois do gol do Neymar em cima do Flamengo na Vila Belmiro, estaremos nos melhores momentos do ano, infelizmente ainda não com um gol de algum grande jogador do Flamengo. Pode ser que até o fim do ano a gente também consiga. Ô, Rafael, me permita, quando eu vi o gol, o que me chamou a atenção foi um torcedor do Cruzeiro atrás do gol, que ele segurando um bandeirão do Cruzeiro. Ele levanta a bandeira antes do cara chutar a bola. Então ele já percebeu que o que ia ser um golaço e o cara já estava comemorando e levantando o bandeirão. Foi espetacular mesmo o gol. E o aspecto positivo principal desse jogo para o Flamengo é que o Flamengo achou um gol, né? Tanto foi achado, quem fez o gol foi o Carlos Eduardo, que é o jogador mais criticado pela torcida e pela imprensa. Perdeu de 2-1, precisa de 1-0 no jogo de quarta-feira no Maracanã. Em se tratando de Copa do Brasil e do Flamengo, mesmo o time não jogando muito bem, a gente acredita que ele pode ir longe, porque é uma competição que o Flamengo, com times inclusive piores do que esse que o Flamengo tem hoje, o Flamengo já conseguiu chegar em semifinal e final. Ô Rafael, traz aqui pro ouvinte de Bauru, pra gente aqui do interior de São Paulo, qual que é a maior rivalidade que a gente se sente nas ruas cariocas, nas ruas do Rio de Janeiro? Com o Vasco. Flamengo, a maior rivalidade da cidade, creio que seja Flamengo e Vasco. Na verdade, a maior rivalidade do Botafogo é o Flamengo, a maior rivalidade do Fluminense é o Flamengo, a maior rivalidade do Vasco é o Flamengo também. Todos contra o Flamengo. Todos contra o Flamengo. Agora, em termos do tamanho das torcidas e do quanto isso mobiliza a cidade, me parece que é Flamengo e Vasco. Infelizmente, em termos de violência também. Em todos os aspectos, o Flamengo e Vasco é o principal jogo. Você falou que mesmo com um time mediano, o Flamengo pode ser campeão da Copa. Isso aconteceu com o Palmeiras ano passado, então vocês têm uma grande luz aí no fim do túnel. Agora, Júlio Penariol, quais são os seus comentários de hoje? Bom, vamos lá falar um pouco de Noroeste, que virou, como estampa aqui o Jornal da Cidade dessa sexta-feira no seu caderno de esporte, virou caso de polícia, né? Na semana passada, na reportagem nossa especial do programa, falamos sobre o abismo que existe entre Noroeste e basquete, né? Caminhando em lados opostos, e o Noroeste parece que o fundo do poço não tem fim. Além de todos os problemas que a gente comentou, de salários atrasados, falta até de comida para os jogadores, para as categorias de base, enfim, dívidas com a Federação Paulista. Nessa semana o clube recebeu a visita de fiscais que constataram a falta de estrutura do clube, a falta de estrutura de trabalho, tanto para as categorias básicas quanto para os profissionais. O clube foi notificado, pode até aí sofrer sanções maiores, ter que pagar multa, enfim. Os fiscais eram do sindicato dos jogadores. Do sindicato dos jogadores, exatamente.
E não bastasse isso, um dia depois, né, na quinta-feira, o programa é gravado hoje, né, sexta-feira, na quinta-feira, o gestor do clube, ou agora ex-gestor Fabiano Laranjeira, da FL Work and Sport, que assumiu a gestão do clube, né, tinha assinado um contrato de parceria. No contrato, basicamente, ele se predispunha a colocar R$130 mil no clube todos os meses e gerir, enfim, tinha os acordos depois para venda de jogadores no futuro, mas acontece que o Fabiano, que trouxe o técnico Edinho Machado, eles eram conhecidos, acho que até amigos lá no Sul, ele agrediu o Edinho na quinta-feira na sala da comissão técnica. Parece que teve uma pequena discussão, o Edinho acho que não está colocando jogadores que ele, Fabiano, trouxe no clube, não está colocando para jogar. Houve um desentendimento e chegou às vias de fato, ele agrediu o técnico, segundo relatos de pessoas que estavam nos bastidores ali. E aí foi um efeito em cascata a partir daí, né? O presidente do clube, o Anis Buzalaf, não tinha outra coisa a fazer a não ser, além de chamar a polícia, né? Foi registrado um BO, o Fabiano Laranjeira vai responder aí pela agressão que ele cometeu, mas o presidente rompeu o contrato com a parceira, porque a parceira até agora não colocou um tostão. Os salários que já eram atrasados, a gente tem que frisar, na verdade, também, que quando o Fabiano Laranjeira e sua empresa chegaram ao clube, os salários já não estavam em dia. Já tinha muitos problemas, mas a partir do momento que eles vieram, os problemas só se agravaram e a parceria foi rompida, na verdade, uma parceria que mal começou. Diga, Gabriel. É bom ressaltar que o rompimento foi automático, uma vez que o estatuto do clube prevê que, em caso de agressão, a dispensa do funcionário é imediata. Exatamente. Me assusta um pouco, Júlio, essa FL Work and Sports, que parece que foi uma coisa armada para assumir o Noroeste. A gente procurou algumas informações, um portfólio, as atividades, e parece que não tem nada mesmo. Não tem. O clube que eles tinham antes, parece que era um clube amador em Santa Catarina, que eles tinham tentado gerir também, parece que não passou dos 3 meses lá, a gestão deles, não deu em nada. E o contrato entre as partes, entre o Noroeste e o Fabiano, já previa que se qualquer parte que quisesse romper o contrato, poderia romper sem ter que pagar multa nenhuma, o que na verdade já é estranho, né? Um contrato onde ninguém paga multa, não custa nada, você já... Sem multa rescisória, sem cláusula penal... Você já imagina que a boa coisa não é essa parceria, né? Na verdade foi mais no fio do bigode do que um contrato legal. Exatamente. Agora o Noroeste então volta, digamos, a estaca zero, com o presidente buscando alguém que banque, alguém que traga dinheiro para o clube, que dentro de campo até deu uma resposta, conseguiu sua primeira vitória na Copa Paulista no último fim de semana, mas que fica realmente difícil motivar uma equipe desse jeito. Exatamente. Virou caso de polícia porque alguns jogadores ameaçavam até agredir o Fabiano ontem quando ele estava assinando a rescisão do contrato entre a parceria. Então o clube, né, até para preservar a integridade do Fabiano, chamou a polícia. Parece que 4 carros da polícia foram até o Noroeste e escoltaram ele na salinha do presidente, onde ele assinou o contrato, a rescisão, e ele foi embora. Então, a bruxa tá solta, hein, Júlio? A bruxa tá solta. O Noroeste, infelizmente, as notícias não são boas. Quanto ao basquete, como a gente já mostrou semana passada, vai bem, né? Muito bem, obrigado. Ganhou na quinta-feira do São José, lá em São José, pelo Campeonato Paulista. É o clube que lidera o Campeonato Paulista. Então, o Bauru Basquete está fazendo uma ótima campanha e tem tudo para conquistar um título aí nessa próxima temporada pelo elenco que formou. E você, Gabriel, o que você traz de destaque pra gente? Eu vou trazer hoje o caso Emerson Sheik, selinho e repercussões. O Emerson Sheik, no começo da semana, deu um selinho no amigo dele, foi fotografado, caiu na mídia. E o assunto ele mesmo fotografou, né? Pediu pra fotografar. E o assunto repercutiu muito. O presidente do Luverdense, o clube contra quem o Corinthians jogou essa semana, deu uma declaração dizendo que o Sheik deveria estar desestabilizado, porque joga em time de macho. As segundas palavras do presidente. O presidente é o Helmut Lawiski. Um nome um tanto quanto estranho. Tanto quanto a declaração dele. Ele disse: joga em time de macho e teve uma atitude daquela. Eu não o conheço, mas sou da moda antiga. Ou seja, homem é homem. Acho que a torcida corintiana não vai aceitar. A declaração do presidente do Luverdense é totalmente, na minha visão, totalmente inoportuna. No momento que o clube vence o Corinthians, ele tem a oportunidade de aparecer na mídia, de falar alguma coisa positiva, ele vem e traz uma mensagem dessa, uma mensagem de preconceito, e uma mensagem que reforça estereótipos e homofobia, e enfim, tudo que há de pior nas relações de intolerância que a gente tem visto. Além dessa manifestação,
Os torcedores foram ao CT do Corinthians com faixas homofóbicas. Vai beijar um palavrão. Aqui é lugar de homem, respeito é para quem tem. Outro palavrão, como se fosse homossexual, aqui não. Então, assim, eu levanto a questão. Porque, que inclusive já foi discutida por nós aqui no Observatório, num programa passado. Por que o homossexual e a homossexualidade não pode estar dentro do mundo do futebol? Por que o futebol tem que ser sempre um esporte de macho? Por que isso, né? Eu acho que a gente devia se questionar mais. Não que não esteja, não é admitida, né? Exatamente. Até quando a homofobia... A questão é, até quando a homofobia e a intolerância vão ser aceitas no esporte e em outras esferas? Essa é a mensagem que eu queria deixar. E também falar, já que o Emerson Sheik, dá o meu aplauso para ele. No próximo jogo do Corinthians vai usar, acho, uma chuteira com os dizeres fora o preconceito. No próximo jogo contra o Vasco, agora nesse fim de semana. Eu só não sei se esses 5 ou 6 torcedores que foram até o CT protestar, se eles representam mesmo a torcida do Corinthians, né? Porque ali, provavelmente não. Ou a torcida do Corinthians, quando quer protestar, realmente leva centenas, né? Às vezes até milhares de torcedores pro CT ali. E ali eram meia dúzia, né, de pessoas que... Sim, mas olha, Júlio, pelos comentários, até nas notícias relacionadas a isso na internet, o site da ESPN, que noticiou o caso do presidente do Luverdense, os comentários do pessoal, do internauta, eram muito preconceituosos também e denota essa questão de intolerância e preconceito de uma forma muito negativa. Gabriel, conversei com um corintiano, professor aqui do departamento de matemática, o Toninho, e brinquei com ele, aí vai um selinho do Sheik, e falou, olha, acho que a torcida tá brava, não pelo selinho, mas que ele não tá jogando nada, né? Então acho que ele tá deixando de demonstrar o seu futebol em campo e tenta, de alguma forma, chamar atenção com atos extra-campo. E a primeira notícia que eu li sobre o selinho do Sheik no amigo dele é que seria uma estratégia de marketing para o restaurante do amigo. Eu entendo isso, mas eu acho que não pode ser justificativa para se abrir precedente para preconceito e para qualquer manifestação, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Agora o Observatório do Esporte vai aproveitar a visita do professor Rafael Fortes, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para conversar sobre os rumos da pesquisa em comunicação e esporte e refletir um pouco o tratamento dado pela mídia a uma modalidade bem distante aqui da região de Bauru, que é o surf, que é o objeto de pesquisa e foi por muito tempo objeto de pesquisa do professor. Vamos começar, professor Rafael, explicando para o nosso ouvinte, até para situá-lo, por que você está aqui em Bauru e depois como que você começou a estudar comunicação e esporte. Eu vim para Bauru, estou aqui na Unesp para uma banca de mestrado, né, para defesa de uma dissertação de mestrado, de um mestrando em comunicação aqui da Unesp, sobre MMA na televisão, né? E aí, aproveitando, vim aqui fazer uma visita, conhecer o programa e... Podia fazer essa banca lá no Noroeste, né? Uma banca de MMA lá no Noroeste, acho que lá seria o lugar mais adequado. Bem, e só para notificar, o mestrando, o atual mestre já, né, é o Fábio Lima Alvarez, nosso conhecido Lincoln, que já comentou aqui, participou várias vezes discutindo o tema MMA nesse programa. O título do trabalho é Domesticação da Violência e os Processos Comunicacionais da Rede Globo de Televisão na abordagem do MMA, Artes Marciais Mistas, do Fábio de Lima Alvarez. Então, saudações ao nosso amigo Fábio, mais recente mestre aqui, produzido, né, criado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. E orientando do Zeca. Orientando do Zeca Marques. E membro do grupo de estudo em comunicação e comunicação esportiva e futebol, GCF. Como o mundo é pequeno. Mas vamos lá, professor. Como e por que você começou a estudar comunicação e esporte? Bom, é uma longa história, né? Quando eu estava no último ano do mestrado em 2004, comecei a pensar no tema do projeto de doutorado e aí resolvi falar de um tema que tinha a ver com a minha vivência de criança e adolescente. Eu nasci, fui criado e morei a maior parte da minha vida em Niterói, que é uma cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro, próxima ao Rio, a capital, e onde há uma cultura muito forte de surf, né? E
Eu cresci em Niterói na década de 80, né? Eu sou de 78. E, de certa forma, na minha pesquisa de doutorado, eu fui investigar um pouco esse universo, né? O surf se transforma num esporte profissional, bastante comercial e tudo mais no Brasil na década de 80, e aí eu fui investigar qual papel os meios de comunicação desempenharam dentro desse processo. Eu não surfava quando criança e adolescente, cheguei a pegar onda de bodyboard, de morey, como a gente falava na época, mas estava de alguma forma inserido ali numa cultura de classe média, de quem frequenta certos espaços, usa roupa de certas marcas, ouve determinadas rádios, compra revista de surf, enfim, assiste certos programas de televisão. Então tem uma cultura ali que ia na década de 80 e continua indo hoje em dia, de certa forma, muito além daqueles que são os praticantes de surf. Professor, e você deve ter estudado para fazer o seu trabalho, para desenvolver a sua pesquisa, e também por você ser professor e estudar a história da comunicação, ter trabalhos nessa área. Conta um pouco pra gente como que o surf surgiu no Brasil, quando e como que ele aparece, conta um pouquinho da história dessa modalidade pra gente. Então, não tem um trabalho que eu conheça, nenhum trabalho acadêmico que investigue esse início do surf no Brasil. Agora, o que a gente tem são algumas grandes reportagens e livros de jornalistas, e tem livros de memórias de surfistas das primeiras gerações, que contam basicamente, tem duas versões, né? Tem um pessoal que defende que o surf começou em Santos na década de 30, né, com uma pessoa que construiu uma prancha própria de madeira, alguma coisa assim. E tem o pessoal que atribui o início do surf ao Rio de Janeiro, ali na década de 50, né, com o surf sendo, as primeiras pranchas sendo trazidas por pilotos brasileiros ou pilotos estrangeiros que passavam alguns dias na cidade e aí buscavam surfar. Eu acho mais, quer dizer assim, a gente não tem nenhuma pesquisa histórica sobre isso, né? Eu acho mais razoável a gente acreditar que, na verdade, deve ter começado em muitos lugares do litoral do Brasil, a partir desse contato ou com estrangeiros ou brasileiros que iam para o exterior e tinham contato com o esporte, traziam pranchas, em alguns casos de pessoas que viam fotos de surf ou reportagens sobre surf, e aí tentavam fabricar suas próprias pranchas ou alguma superfície para surfar. Então me parece que aí entre os anos 30 e os anos 50, se alguém um dia fizer essa pesquisa, pode ser que apareça, na verdade, prática em vários lugares do Brasil. Rafael, e como que o surf é retratado pelos veículos de comunicação hoje no Brasil? A gente citou aí o MMA, né? Hoje basta você abrir, por exemplo, a página inicial do UOL, que você sempre vai encontrar uma notícia de MMA ali. Ao contrário, o surf, posso estar enganado, mas eu não vejo tantas notícias assim. Como que é isso? Então, na verdade, no jornalismo eu não saberia te dizer, né? A minha pesquisa, eu pesquisei os meios de comunicação na década de 80. Eu posso te falar um pouco do cinema, né? Que eu assisto alguns filmes de surf, tenho um ou outro trabalho sobre filmes de surf. Tem muitas maneiras diferentes de representar o esporte, né? A gente tem desde filmes mais comerciais, que são voltados principalmente para um público adolescente, que apresentam o surf como um esporte legal, divertido, enfim, apresentam uma visão bastante positiva do esporte, e que alguns desses filmes encantam de fato o público adolescente no mundo inteiro, né? A gente tem alguns filmes aí que já foram exibidos muitas vezes no Brasil no horário da tarde, por exemplo. Você lembra de nomes? Nas últimas décadas. Tem um filme de 2001, se não me engano, chamado A Onda dos Sonhos, que já foi exibido muitas vezes na televisão aqui no Brasil. Ele tem uma sequência que é o Onda dos Sonhos 2, eu tenho um artigo sobre esse outro filme.
E tem um chamado Surf no Havaí, que é da década de 80, acho que de 87, que esse filme já passou dezenas de vezes, assim, na sessão da tarde, pelo menos, da TV Globo. Entre a década de 80 e a década de 90, ele passou muitas vezes. Esses filmes não são nacionais, são estrangeiros. São estrangeiros. Nacionais, você lembra de algum? A gente tem um número razoável, pelo menos uns 10 filmes nacionais sobre surf. Isso eu estou falando de filmes que chegaram a circuito comercial ou foram exibidos em festivais. Se a gente contar as produções especializadas mesmo, né, aqueles filmes que vêm o DVD encartado numa revista de surf, por exemplo, aí tem uma produção grande aqui no Brasil, ainda que essa produção circule muito entre as próprias pessoas interessadas do surf. Esses filmes não são exibidos na televisão. Mas a gente tem alguns filmes, Menino do Rio, por exemplo, do início da década de 80, foi uma das maiores bilheterias do ano em que ele foi exibido. A gente tem uma produção nacional importante também nos últimos anos, tem o Surf Adventures 1 e 2, tem o Fábio Fabuloso, que é um filme interessantíssimo do ponto de vista da linguagem, da narrativa. Tem uma produção interessante nacional. Professor, também. Como que o surf, a partir das suas análises, como você vê que ele interfere na percepção do que é lazer e do que é diversão nos jovens? Isso é muito interessante, né? Eu sempre gosto, quando estou discutindo essa questão do surf, do lazer, trabalho, se é um esporte profissional ou não, tem uma fala do Peterson Rosa, que foi um surfista profissional importante na década de 90 e na primeira década dos anos 2000, Peterson Rosa de Matinhos, no Paraná. Tem uma fala dele no Surf Adventures 1 que é muito interessante, que ele fala assim: eu quis ser surfista para mostrar, mais ou menos isso que ele diz, para mostrar para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo, que isso aqui pode ser um trabalho, uma profissão, do mesmo jeito que um advogado, um médico. Ele cita mais uma ou duas profissões assim bastante tradicionais, que você precisa passar pela universidade para desempenhar. E eu acho que é um pouco isso, né? Esse projeto da década de 80 e que vai render frutos principalmente a partir dos anos 90, é um projeto de mostrar para a sociedade que o surf também pode ser isso. O surf até os anos 70 tinha uma imagem muito negativa no senso comum, né, na nossa sociedade, e era ligado a um esporte de vagabundo, do jovem que não quer estudar, não quer trabalhar, que usa drogas. E a partir dos anos 80 há um esforço de mostrar que o surf é outras coisas também, né? Sem essa mudança na imagem do esporte, eu acho que a gente não conseguiria chegar onde estamos hoje em dia, em que há escolinhas de surf, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas escolinhas de surf, parte delas com o mesmo discurso que se tem em outras escolinhas, né? Botar a molecada para praticar esporte, porque com isso está longe da rua, longe das drogas e tudo mais. Quer dizer, isso acho que é uma evidência do quanto a imagem do surf mudou ao longo do tempo, né? Quer dizer, na década de 70, ainda um pouco hoje em dia, né, para certas famílias, mas assim, se o seu filho vai surfar, você vai achar justamente que ele está se metendo com drogas e tudo mais. E hoje em dia é um esporte tão respeitado quanto outros, ainda que parte dessa imagem permaneça, né? É um esporte em que se treina na praia, né? O que para a maior parte das pessoas isso é dito pelo Peterson Rosa também, eu não sei se por ele ou pelo Teco Padarates no filme. A gente trabalha todo dia e treina num lugar onde as pessoas vão no fim de semana para se divertir. Então, assim, é esquisito para as pessoas entender que aquilo ali é um trabalho com horário, com uma série de responsabilidades. O skate vive um pouco disso 20, 30 anos depois. Hoje o skate vive um pouco desse período de afirmação, né, na sociedade. Sim, na verdade, assim, houve modismos de skate, de surf, de andar de patins, de windsurf, voo livre, entre o final da década de 70 e início da década de 80, algumas dessas modalidades tiveram altos e baixos ali em termos de modismo,
o skate vai se afirmar como um esporte profissional no Brasil na década de 90. Né? Isso acontece mais ou menos uma década depois do que o processo com o surf. Uma evidência disso, as revistas de skate que surgem na década de 80, todas elas deixam de circular. As revistas mais antigas com circulação ininterrupta que a gente tem de skate no Brasil são da década de 90. No caso do surf, a gente tem a Fluir, que começa em 83 e permanece aí nas bancas circulando de maneira ininterrupta. Então, acho que um dos indícios dessa profissionalização dos esportes funcionar e alcançar um patamar é a própria longevidade no tempo, quer dizer, você ter meios de comunicação, programas e tudo mais voltados para a modalidade que consigam durar alguns anos. Uma pergunta, Rafael. Eu acho que fica na cabeça do público, de quem assiste uma competição de surf, uma ideia de uma fruição mais estética do que de modalidade esportiva. É a mesma ideia que, por exemplo, quando até acontece Jogos Olímpicos, o pessoal gosta de ver aquelas modalidades, né? Nado sincronizado, ginástica artística. E eu acho que a gente pode transportar um pouco para o surf, para o skate, que é muito bonito de ver, mas pouca gente consegue entender como é que é organizada e pontuada isso em matéria de competição esportiva. Você acha que isso denota um pouco essa dificuldade em transpor essa ideia de lazer ou de fruição estética para a competição esportiva plena? Sem dúvida. Inclusive, é importante dizer que essas questões que você está colocando são um ponto de discórdia, de debate, de muita briga dentro dos meios de comunicação que tratam do surf, dentro da própria comunidade do surf. Quer dizer, esse projeto que eu estou dizendo que foi um projeto que deu certo, digamos assim, de tornar o surf um esporte profissional, muita gente era contra ele, muita gente continua vivenciando um esporte, praticando surf e tudo mais, mas de uma maneira bastante refratária a essa coisa das marcas, da comercialização e tudo mais. E sem dúvida o surf tem essa dimensão estética. Quer dizer, é bonito de se ver filme de surf, né? Ainda que alguns filmes, para quem não é interessado pelo esporte, pareçam chatos e repetitivos, porque é muita imagem de onda, o cara desce a onda, daqui a pouco corta, entra uma outra imagem do cara descendo de novo. Mas tem uma dimensão estética importante, né? Talvez por isso talvez por isso o surf seja um esporte tão filmado, né? Tem um argumento que eu ainda não desenvolvi em nenhum trabalho, mas que seria legal alguém fazer. Um argumento que o Vitor Melo e o Alexandre Vaz têm com relação aos filmes de boxe, de dizer que uma das razões para ter tanto filme de boxe, tanto filme bem feito, principalmente nos Estados Unidos, é que se desenvolveu diálogo de linguagens ali. Quer dizer, o cinema encontrou uma forma própria de filmar o boxe, mostrar as lutas de boxe, mostrar as cenas de treino e tudo mais, de maneira que o filme de boxe tem uma série de características próprias. Sim. Que são diferentes de vários outros filmes, de várias... Quase um gênero à parte. Exatamente. Inclusive, tem algumas características nos filmes de boxe, eu imagino que dê para extrapolar para os filmes de surf, mas isso é algo que ainda precisa ser demonstrado, que dialogam com características do próprio esporte. Quer dizer, eu conheço algumas coisas do ponto de vista técnico. Você precisa desenvolver equipamentos que permitam gravar debaixo d'água, gravar fora, quer dizer, dentro do mar, mas com a câmera fora da água para pegar a onda. Esse fotógrafo vai precisar mergulhar. Tem uma série de... uso de imagens de helicóptero, filmar a partir de jet ski, quer dizer, tem uma porção de questões aí técnicas, inclusive, que o cinema precisou desenvolver para mostrar esse esporte em todo o seu esplendor. Para muitos surfistas, se você perguntar para muitos surfistas o que é o surf, vários não vão responder que é um esporte, né? Talvez mais pessoas digam que é uma religião, que é uma filosofia, que é um estudo de vida, que é uma cultura e uma série de coisas. Então também é bom dizer, eu foquei nesse aspecto mais
profissional, digamos assim, do esporte, mas isso tem muitos pontos de vista diferentes entre os praticantes da modalidade. Rafael, agora para a gente encerrar, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Passou rápido. Passou muito rápido. Até mudar um pouco de assunto, você também trabalha com metodologia de pesquisa em comunicação. Você acha que os rumos que tem tomado a pesquisa de estudar o esporte atrelado à sociedade tem que continuar nesse caminho? Ou estudar o esporte por estudar o esporte também é válido? E qual que é a sua expectativa para a continuidade aí desse trabalho na comunicação e esporte? Primeira pergunta, né? Se atrelado à sociedade. Com certeza. Eu só vejo sentido, e aí seja na comunicação, seja na história, em outras áreas, eu só vejo sentido em estudar o esporte em ciências humanas se for para entender alguma coisa sobre a sociedade, né? Se for só para dizer quem é o melhor, quem fez o primeiro gol, quem pegou a maior onda do ano, a gente deixa isso para os fotógrafos, para os jornalistas, que vão fazer isso com muito mais habilidade, talento e tudo mais do que nós pesquisadores. Então, pesquisar esporte e comunicação, para mim, só faz sentido se isso ajudar a gente a saber alguma coisa sobre a sociedade que a gente vive, ou a sociedade que você estiver estudando lá em que o esporte está inserido, e sobre a comunicação. Com relação aos rumos, me parece que está crescendo o número de pessoas interessadas em pesquisar esporte, né? Me parece que está diminuindo a resistência com relação aos temas. Nos programas de pós-graduação em comunicação, a gente ainda tem poucos programas de pós-graduação com orientadores cujo tema principal é explicitamente o esporte. A gente não tem nem 5 pessoas com esse perfil no Brasil. O Zeca Marques aqui da Unesp é um dos poucos que são professores de pós-graduação em comunicação e explicitamente tem o esporte como seu tema principal. Então, essas pessoas têm um papel importante, porque os lugares onde tem algum orientador que explicitamente pesquisa esporte tendem a atrair uma porção de gente interessada. E me parece que nos lugares que não tem um pesquisador, um professor que estude esporte, a resistência aos poucos vem sendo quebrada, de maneira que as pessoas também têm conseguido ter projetos de pesquisa de mestrado, de doutorado, cada vez em mais programas diferentes, projetos sendo aprovados para se fazer pesquisa de mestrado, de doutorado sobre esporte, mesmo que não tenha um professor ali que o tema principal seja esporte. Tá certo, professor. Muito obrigado. A equipe do Observatório agradece muito a sua visita. Agradecer em nome da Unesp também pelos 2 livros doados para a biblioteca daqui do campus de Bauru. O Surf nas Ondas da Mídia, Esporte, Juventude e Cultura, do Rafael Fortes. E Esporte e Cinema, Novos Olhares, do Vitor de Mello Andrade, com organização e participação sua também. Muito obrigado aí pela participação, professor Rafael Fortes, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço Observatório do Esporte, unesp.blogspot.com. Repetindo, Observatório do Esporte, unesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Júlio Penariol e Gabriel Cortez. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, participação de Rafael Fortes. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Gabriel Cortez, Vinícius Martins e Marina Goulart. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.